Mas eu estou te ouvindo, tá? Sem problema. Beleza, Então, vocês valeu. já estão sendo devidamente gravados, né? Bom, primeiramente, né, já nos encontramos uma vez, mas dizer boa noite para todas e todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Queria agradecer muito a confiança de vocês no nosso programa. Nós temos aqui participantes já que se inscreveram há 4 anos atrás. Aí explodiu a pandemia e aí, né, a Ledilma sabe disso, né, Ledilma? A gente já Tô conversa há 4 anos, né? E eu com esse 4 anos, compromisso aí sim. de retornar, né? Eu falei, Dilma, a gente vai voltar, acabou voltando mesmo, né? Queria primeiro apresentar também a nossa equipe, né? A nossa equipe é formada do doutor Daniel Pegado, doutor Rodrigo Pegado, a doutora Rosita Maia, que já entrou no grupo hoje, né? Então, essa é a equipe aqui básica. E nós temos lá na Alemanha mais uma outra pessoa também que vai estar nos acompanhando nossas visitas, né? Então, essa é a equipe, né? Nós temos 2 coordenadores científicos, tem eu, coordenador acadêmico e coordenador geral, e a doutora Rosita Maia, na A Alemanha, reunião. que é realmente a pessoa do meu contato lá, né? Então, essa era a nossa equipe. Hoje, nós tivemos um contato preliminar, a gente já falou e tal, mas eu queria falar algumas coisas práticas, como é que vai ser o nosso dia a dia lá, né? Como é que a gente vai estar circulando e tal. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem fazer, certo? Bom, a gente começa lá com a questão da chegada, né? Vocês vão chegar na Alemanha, fazendo aí, de repente, uma troca de avião em Amsterdã, em Portugal, né? Outros já vão entrar para Munique, depois vão seguir lá para Tübingen. É, Queria lembrar vocês que a gente tem que ter o passaporte, né? Claro, tem que ter essa carta de apresentação, de aceitação e a reserva no hotel e também a questão do seguro-saúde, né? Então, boa noite, Rodrigo, tudo bem? Boa noite, desculpem meu atraso, né? No acesso, tive uns problemas de acesso aqui, estou tendo que acessar do celular. Tá ótimo. Mas já estamos começando só. E aí eu estava falando que a imigração na Alemanha é super tranquila e já que vocês já estão fazendo, já passaram pelo primeiro país, então vai ser super tranquilo, né? Então não vai ter problema nenhum lá de entrada, nada disso, né? Uma outra coisa é a seguinte, nós temos alguns colegas que não estão chegando no aeroporto, né? Vão estar chegando antes, caso o doutor Rodrigo, do Daniel, que vão para Munique e depois seguem para Tübingen, né? No caso do Lívio também vai ser assim, o Erval também. Eles vão estar seguindo para Tübingen no domingo, né? Bom, a gente vai ficar no hotel Meteora e o pessoal que vai chegando, a gente vai buscar no aeroporto, né? A gente tem um grupo que chega a 2 e alguma coisa, tem os horários lá, 2 horas, alguma coisa, 3 horas, um chega às 5 e alguma coisa, a gente espera mais um pouco, e tem o Helder que chega às 15 para as 11, né? Nos 2 primeiros picapes a gente vai estar lá, no terceiro picape do Helder, a gente vai mandar um minicar buscá-lo, te buscar, e eu vou ficar no hotel, na frente do hotel te esperando, tá? Porque o hotel, se você chegar depois de meia-noite, o hotel, a parte da frente já fechou e eu vou estar lá te esperando, para a gente colocar você no quarto e tal. Então, não vai ter problema nenhum, tá? Então, isso a gente já fez muitas vezes e vai estar te esperando lá com uma plaquinha lá para você seguir viagem lá para Tübingen, tá certo? Tranquilo? Bom, esse hotel aí é um hotel super gostoso, a gente está acostumadíssimo a ficar lá, é um hotel de uma família grega, são muito trabalhadores, é um hotel bem familiar e eles fazem o possível, né, e o impossível para nos agradar, né? Lembrando também que o café da manhã é excelente, então aviso aos dorminhocos que não durmam, porque não durmam muito para não perder o café É, da manhã, né? O café da manhã é excelente e é bom a gente sair do hotel bem alimentado, né? Falar em sair do hotel, hoje eu mandei para vocês o horário de ônibus, trem, etc. A gente sempre vai estar marcando a saída do hotel na frente do hotel, se não estiver chovendo, né? Então, assim, já olhei lá pelo horário, então já estou marcando com vocês 10 para as 8 da segunda-feira lá de fora do hotel, né? Porque aí a gente vai caminhando em direção lá ao ponto sem nenhum problema, certo? Nesse domingo mesmo, quando a gente chegar lá, todo mundo vai lá para os quartos e tal, e a gente vai fazer eu já pedi para reservar uma área nossa ali no restaurante, para a gente distribuir o material que vocês vão receber.
vão receber pasta, vão receber um stick, e eu vou repassar a programação da segunda-feira para vocês. Aí a gente janta, pode comer alguma coisa, e está todo mundo, né, um pouco cansado, então vai todo mundo descansar, certo? E é para a gente, no dia seguinte, a gente fazer nosso trabalho, tá certo? Uma coisa também que eu acho interessante é a questão, já falei do transporte, né? Então, assim, tem que cumprir horário, né? Porque algumas vezes, mesmo dentro de cidade, a gente vai ter que trocar de ônibus. O primeiro dia vai ser assim. A gente pega um ônibus em frente à rua muito próxima da gente, do hotel. A gente vai seguir, a gente vai descer, e lá tem uma troca uma troca de ônibus. E essa troca dá assim 5 minutos, né? É o ônibus chegar, a gente descer, subir e outro ônibus segue, né? Lá para o hospital. Então, a gente tem que cumprir lá o horário, senão a coisa vai complicar. Porque se a gente perde o ônibus, aí pronto, né? Começa efeito dominó de atraso, tá certo? Então mas ninguém perde o ônibus, né? Todo mundo, todo ano não há problema nenhum. Uma outra coisa importante é a questão das roupas, né? Vamos colocar a roupa bem leve, bem tranquila, sapatênis ou jeans, né? Camiseta. Na Alemanha, nesse período, não deve estar o frio, né? Nossos programas normalmente são feitos em outubro, estamos antecipando, né? Então, de repente, 15 dias vai fazer uma diferença. É claro que ninguém vai dar mole de não levar um casaco, né? Mas, assim, não está se esperando muito frio lá, não. Agora, bom levar guarda-chuva, de vez em quando dá uma chuva, né? E sapato tranquilo, né? Preferência antiderrapante, né? Para a gente poder andar bem, né? E vamos andar bastante, né? Que chama a atenção de vocês para 2 dias super importantes, né? Primeiro dia, abertura e tal, né? Tranquilo. Mas tem na quarta-feira, a gente vai jantar no Meteora e a gente vai tá lá com a presença de um candidato muito especial. É o cônsul honorário da Alemanha. Eu não sei se todo mundo conhece essa questão, o que é cônsul honorário, né? Cônsul honorário não é um consulado comum, é um consulado de contatos comerciais, etc. Então, é um consulado que não emite passaporte, não dá asilo político, mas é uma referência muito importante. E o atual cônsul honorário, ele é um alemão que morou no Brasil, já passava 6 meses no Brasil, ou seja, na Alemanha, agora está direto na Alemanha, e ele é um dos donos, junto com a irmã, do mega conglomerado chamado Kerscha. Quem está ligado aí negócio de limpeza do hospital, etc., é um logo amarelo com um K bem grandão na frente. Esse é um super, hiper indústria, ele é um camarada, mas ele gosta muito do Brasil, ele fez questão de se encontrar com a gente. Então, na quarta-feira à noite, vai ter um encontro com ele, né? E ele fala português fluentemente, né? Então, ele é muito amigo do Brasil e com isso, então, a gente vai encontrar com ele. Então, na quarta-feira, acho que é legal a gente botar uma roupa legal e no fechamento, na segunda-feira, no dia 25, depois que a gente voltar da SAIS, tem entrega de certificados, né? E aí também a gente, né, tem aquela cerimônia, a gente vai fazer no hotel, a gente vai entregar o certificado, a gente vai pedir para cada um fale um pouco do como foi a experiência, e aí pronto. Mas é bacana também estar com uma roupa mais bacana, tá legal? Alguém aqui até aqui quer fazer alguma pergunta, alguma dúvida sobre isso? Essa questão de roupa? Tranquilo, né? Roupa, trem, deslocamento, né? Então não tem problema nenhum. Bom, eu queria também falar do investimento no programa, né? Esse programa a gente já viu, né? A gente já cansou de falar sobre ele, né? Eu vou espelhar aqui para vocês. Dá um segundinho, por favor. Estão chegando aqui direitinho? Estão aqui vendo aqui? Quinto programa de oftalmologia. Estão conseguindo ver direitinho? Todo mundo chegando? Está chegando, Ledilma? Pode Sim, falar. tá. Legal. Tô Então, olha vendo bem, só. tô vendo bem. Ótimo. Então, com esse pacote aí de 1.500 euros, 1.400 euros, a gente tem um certificado emitido pelo Hospital das Clínicas, tem o material do programa, que é em digital, né? Tem o traslado da chegada, daqueles que nós já conversamos, né? Tem os traslados internos e tem as visitas técnicas, né? Tudo isso está incluído no programa, né? Tem uma matrícula que já foi feita, e esse pagamento do 1.400 euros é o pagamento em dinheiro que a gente vai recolher na chegada, no próprio domingo. Então, no dia 17 à noite, né, quando a gente estiver lá no hotel, eu vou passar cada um, vou recolher esses 1.400 euros. Legal?
Bom, a questão do hotel a gente já viu, né? Então não tem muito que passar por isso, tá legal? Tranquilo? Uhum. Aqui, alguém quer fazer alguma pergunta, alguma uma questão? Tranquilo, né? Alguma pergunta, Diogo? Sobre. Não, professor, por enquanto tudo certo. Depois eu só vou perguntar só em relação à minha esposa mesmo, no momento em que a gente estiver lá nas atividades. Tá, Sugestão que o senhor possa dar para ela. tá legal. Eu já vou dar logo uma sugestão, eu vou logo um programa seguinte. Na terça-feira, é claro que eu tenho que consultar, porque eu ainda não gostei, mas na terça-feira tem um encontro num centro de tecnologia da Alemanha, um centro de startups da Alemanha. Então, eu não sei se é do interesse da Elizabeth, você sai muito do foco. Mas a Ledilma, por exemplo, né, o Pedro, de repente, pode se interessar e comparecer lá no. É um centro espetacular, eu não conheço, né? Eu já marquei um encontro às 10 da manhã da terça-feira. Então, se houver interesse, é, isso aí não é nenhuma atividade, é livre, né? A gente pega um ônibus, vai lá e se encontra lá. Mas eu tenho que confirmar se. Eu aparentemente não vejo um problema do Pedro e Elizabeth, se quiserem ir, né? Mas eu só preciso ter com antecedência para avisar a pessoa lá que vai nos receber que, que vocês, né, os acompanhantes, vão estar lá também. Então, o ideal para mim é que pudesse responder até amanhã, né? Se topa ou não, né, fazer uma visita como essa. Eu acho muito legal, tá? Eu acho que uma visita bacana, a gente poder ter essa oportunidade. Tá legal? Tranquilo? Uhum. Eu vou passar. Oi? Beleza. Tranquilo, né? Eu vou passar agora pelo programa em si. Eu estou fazendo só uma descrição do programa, depois eu vou passar a palavra para o doutor Daniel e o doutor Rodrigo, que eles podem ir com mais detalhes no que a gente vai estar fazendo. Tá? Eu vou apenas dar uma passada e depois eles entram, então, pontuando algumas coisas. Ou mesmo vocês podem pontuar ao longo da minha apresentação aqui. Né? Então, está aqui o nosso cartaz, e a gente vai logo para o primeiro dia. Né? Aqui está o primeiro dia. Está todo mundo chegando aqui? Segunda-feira, 18? Perfeito. Tudo bem, né? Então, olha só, tem uma abertura do programa. Nesse dia da abertura, quem vai estar falando é o Dr. Bart Schmidt, que é o diretor da Clínica de Oftalmologia. Vocês vão estar com ele na terça e quarta-feira. Tá? Então, o Dr. Bart Schmidt vai dar as boas-vindas para vocês. E o Dr. Marcos Satagiba, que ele é o diretor da Clínica de Neurocirurgia. Ele é um brasileiro, mora lá há muitos anos na Alemanha. E ele é considerado assim o papa, né, na área dele. Né? Tanto do ponto de vista profissional em si, mas do ponto de vista clínico, né? Do ponto de vista também acadêmico. Ele orienta tese, doutorado, etc. E também trabalha muito na gestão, né? Da gestão eficiente do seu setor. Então, é um camarada muito estimado. Eu acho que vocês vão gostar demais dele. Toda a palestra dele, o pessoal gosta muito. Na sequência, a doutora Rosita Maia e eu, a gente vai fazer algumas apresentações, eu vou falar um pouquinho de tubing e tal, mas não vamos estender muito, né? Porque às 10 horas já tem uma palestra do doutor Ollendorf, que ele é da ATSAIS. A ATSAIS tem um laboratório em Tübingen e ele vai estar palestrando aqui às 10 da manhã. Na sequência, tem uma palestra muito legal, uma palestra sobre controlling, forma de uma gestão eficiente. O Hospital de Tübingen é uma referência na Alemanha, em Baden-Württemberg nem se fala, né? E aí, com isso, a gente vem para a hora do almoço. A gente vai almoçar no restaurante do hotel, falei hotel, quase que, né, lapso, né? Porque é um super restaurante e tem comida vegana, comida que vocês imaginarem tem lá. Então a gente entra lá, Paulo, escolhe, diga. a Universidade de Tübingen ainda acho que estava como terceira, né, da Alemanha. William? A terceira eu vou ter que dar uma olhada no ranking. Todo ano sai ranking, né? Mas a Alemanha está Sim, certamente das está cinco entre as primeiras, primeiras, né? entre as Cinco cinco primeiras, primeiras né? da Alemanha. Aham. É. A clínica do Tatagiba é a quarta do mundo, né, em termos de Não, neurocirurgia. de Né? neurocirurgia. Ah, É. E nesse ranking entra muita coisa, né? Produção acadêmica, né? Uma opção de coisa, né? Volume de cirurgias, etc. Né? Isso aí. Por isso que que eu acho legal, essa parte de gestão hospitalar, é bacana, porque vocês vão ter contato com quais são os indicadores que eles usam para uma boa
gestão hospitalar, né? Bom, eu estava aqui no almoço, né? Aqui vocês estão vendo a palavra cassino. Cassino em italiano significa bagunça, né? Mas não é bagunça nenhuma, nem um lugar para jogar, né? Ninguém quer jogar ficha lá, mas é um super lugar para a gente comer, né? Aí, meia parte da tarde, a gente vai visitar o Centro de Anatomia. Quem vai nos receber é o diretor do Centro de Anatomia, uma coisa muito bacana, ele se ofereceu para nos receber. E depois vem a palestra do Dr. Marcos Fatagima, né? Vai falar da neurocirurgia e as tecnologias que existem na Alemanha nessa área, né? Uma coisa muito legal. Na sequência, às 16 horas, a gente vai ter a palestra de uma doutoranda, Alice Rocha, que ela já participou do nosso programa no passado. Depois ela recebeu uma bolsa do IBAP, e os diretores estão aqui, que é o Dr. Rodrigo Pegado, o Dr. Daniel, e ela está concluindo seu doutorado lá na Alemanha agora. Ela, inclusive, fez um paper, que até mandei para vocês, né? Eu mandei um paper para vocês, ela vai estar lá com a gente e deve nos acompanhar nas 3 visitas que a gente vai fazer, né? Então, se alguém tiver interesse aí de fazer um doutorado na Alemanha, saber como é que funciona e tal, eu acho que é legal esse contato. A gente começa a variar, né? A gente começa a fazer aí a gastronomia, né? Cada noite a gente vai num restaurante diferente. E esse é um restaurante, é o Würstküche, é um restaurante super típico da comida da Baviera, comida de Baden-Württemberg, é muito legal. Bom, terça-feira a gente tem clínica do Dr. Bart Schmidt, né? Muito bacana. Vamos passar o dia inteiro lá. Na saída a gente pega vocês e a gente vai lá para Tübingen. E aí eu vou dar um rolezinho lá com vocês em Tübingen, vou mostrar algumas questões históricas, onde é que vocês podem comprar algumas coisas e tal, e é um passeio muito bacana. E a gente fica por lá mesmo, né? Tem uma cervejaria super típica lá, fica do lado do rio, né? Que é o Neckarmüller. E é muito bacana, aquelas mesas corridas, grandona, né? E a gente fica lá tomando lá cerveja, água, um vinhozinho, muito bacana. Isso é terça e quarta, e quarta-feira, novamente, bate-meet, dia todo. Finalzinho tem uma mesa redonda para a gente encerrar os trabalhos, aí daí a gente vai para o laboratório de Tübingen, né? O laboratório, o lab da SAIS, dentro da Universidade de Tübingen, né? Um dos diretores, eu acho que os dois, inclusive, aceitaram jantar também com a gente na quarta-feira à noite. Então, na quarta-feira à noite, a gente vai ter o cônsul honorário e mais a presença, pelo menos um diretor do Vision Lab da SAIS, que vai estar de noite lá com a gente, né? E aí vai ser muito bacana, a gente vai jantar no Hotel Meteora. Quinta-feira a gente vai para o Catarina, que é lá em Stuttgart, é um hospital particular, quer dizer, é da prefeitura, né? Quando eu falo particular, sai um pouco daquele esquema de universitário, né? Mas é um hospital de muita referência na Alemanha também, e o Dr. Geckeler, que vai estar nos recebendo. Na parte da tarde a gente almoça, na parte da tarde a gente vai no consulado honorário. A gente já terá estado com o cônsul na véspera, e aí, às 5 horas, a gente vai visitar o consulado honorário e vai ser recebida pela secretária-geral do consulado. A gente volta para Tübingen e vai para um restaurante muito bacana, que é o Krümelbrücke. Em alemão, Krümelbrücke é ponte torta. Ele fica em frente a uma ponte meia torta, né? Uma comida muito gostosa, muito bacana. Bom, isso aí é quinta-feira. Na sexta-feira, Heidelberg, né? Acordar cedo, pegar o trem, vamos para lá. Vamos chegar lá em torno de 11, alguma coisa, vamos almoçar. E daí, na parte da tarde, a gente vai poder ver lá vamos ter palestra e vamos ter equipamentos para vocês poderem mexer à vontade. Quem vai nos receber é uma pessoa muito legal, ele é um português, ele conhece bem o nosso grupo, vai dar uma palestra muito bacana e a interação sempre é muito boa. De lá a gente dá uma volta em Heidelberg, não vamos demorar muito, porque a gente tem que voltar para Tübingen, mas já vai dar pelo menos para ir no centro de Tübingen, e aí de Heidelberg a gente volta para Tübingen, certo? Isso aí estamos falando na sexta-feira, e aí sábado e domingo é tranquilo, né? Sábado a gente pode ir para Munique, passear, pode ficar ali pela Redondeza, aí a gente vai combinar, né? O que fazer. Domingo a mesma coisa. Ali perto tem a fábrica da Mercedes-Benz, tem a Porsche, que é uma fábrica muito legal, tem um design fabuloso, fantástico, muito bacana também. Agora, essa parte toda de sábado e domingo é livre, né? Então as pessoas ficam aí à vontade para fazer aí o seu programa, ou todo mundo combinar de ir junto também, né?
eu acho que é uma boa pedida ir para Munique, né? Que é um lugar uma cidade espetacular, né? Segunda-feira a gente vai para Sais. A gente vai para Sais, mesma coisa. Pega o trem, vamos chegar lá, vamos fazer uma atividade muito intensiva. Já mandei para vocês o programa da Sais. Vocês reparam também que o programa da Sais está todo ano minuto, né? Não tem nenhuma hora, nem hora metade, nem hora inteira, nem quarto de hora, né? Tudo quebrado, né? Então a gente vai ter que seguir um programa lá à risca para poder cumprir todas as etapas. Então isso aqui é segunda-feira. E à noite, então, no restaurante, a gente vai ter a entrega dos certificados, né? Então, segunda-feira à noite, entrega dos certificados. E aí, com isso, então, a gente, todo mundo lá vai estar devidamente certificado. Isso é na segunda-feira. E terça-feira, a nossa atividade é visitar a Sculap. Quem mora em Niterói, em Rio de Janeiro, sabe que aqui em São Gonçalo tem a Bebral, né? Que é a controladora da Sculap, né? E a Sculap é uma empresa de toda a parte de equipamentos médicos que está lá. É uma visita também Material muito cirúrgico. material É. cirúrgico, etc. É uma coisa muito interessante, tá? E no final eu botei aqui umas referências, né, que vocês querem dar uma clicada ali, poder fazer uma viagem ali para esses lugares todos, né? Vai ser legal. Bom, nesse momento, para alguma dúvida sobre o que a gente vai estar fazendo? Tranquilo? Diogo, Paulo, eu alguma queria dúvida? Helder? Diga. só falar da questão quando coloca das clínicas em Tübingen, né? Na Augen Clinic, a gente também vai para a parte clínica e centro cirúrgico. Só para o pessoal saber também que é bem interessante a parte cirúrgica também, quem quiser. Tá, eu vou passar para vocês para falar já a parte mais específica, né? Mas assim, nesse panorama que foi passado, vocês têm alguma dúvida? A gente precisa levar algum jaleco, alguma coisa assim? Não, Não? não. Zero jaleco. Zero jaleco. Você não. Tá Ok. bom? Então, já que não tem dúvida, eu passo a palavra respectivamente ao Dr. Rodrigo Pegado e ao Dr. Daniel, né, que pudessem fazer alguns comentários. Eles já fizeram nosso programa no passado. O Rodrigo é nosso coordenador, né, todo ano vai lá com a gente. E tem um programa muito bacana, uma interação muito boa, né? E lá com a Alemanha. O Rodrigo é membro da Sociedade Alemã de Oftalmologia, tem muitos contatos na Alemanha também. E aí eu queria passar a palavra para vocês dois aí, para vocês poderem pontuar, né, o que vocês acharem importante. Bom, Então, boa eu vou. noite. Quer fazer algum comentário primeiro aí, Daniel? Não, era mais essa questão do hospital que eu falei, para destacar, né? Que a gente tem colocado para o pessoal, tanto na parte clínica, que é bem interessante até para poder interagir com quem está ali, né, no dia a dia, trocar experiência com quem atende, ver como é o dia a dia, acho interessante. E no centro cirúrgico também ver como funciona a parte da rotina do centro cirúrgico lá, que é super interessante também. Bacana. Vamos lá, Rodrigo. Bom, então, obrigado, Paulo, pelas palavras. Boa noite para todo mundo. A gente fica muito feliz de poder retornar com o programa depois dessa fase da pandemia que nós passamos aí, que foi uma fase bem complicada, né? Com relação à questão do programa, o Paulo já abordou bastante questões aí, só vou colocar algumas questões que alguns já colocaram, que eu vou pescar. Diogo, com relação à esposa, quando eu viajo à Alemanha, eu acabo levando a minha esposa também, então, se precisar de algum suporte lá, a Carla, que é minha esposa, ela dá um suporte bem interessante para as esposas que estão presentes lá. Agradeço, porque... Ih, caiu. Rodrigo caiu. A Carla conhece bem lá e se move bem também. Circula A bem. minha dúvida maior, professora, ia ser essa mesmo, né? Porque enquanto a gente estiver dentro das clínicas dos hospitais, se havia alguma programação em paralelo para os acompanhantes, né, que não vão estar no hospital. Seria mais só para isso. Ou às vezes uma sugestão, né, de enquanto a gente está na clínica, se tinha uma sugestão para eles. Mas já que o Rodrigo comentou que a Carla meio que dá esse apoio, já fico até mais tranquilo para a gente se programar. Isso, desculpa eu cair, acabei não escutando aí. Mas foi só para te dar esse feedback, tá?
Isso eu falei, professor, isso, minha preocupação maior era essa, né? Enquanto a gente estivesse no hospital, Isso, sugestões, né, de quem estivesse por fora o que poderia fazer. isso. Então, a minha esposa, ela já tem uns pontos interessantes. Ela vai estar, nesse ano especial, estou levando meus filhos, mas ela com certeza vai poder auxiliar aí quem for preciso, tá? Então, essa é uma Beleza. questão importante. Sobre jalecos, que foi levantado também, eu não sei quem levantou sobre a questão de jaleco. Quem foi? Fui eu, Ledilma, doutor Paulo. Oi, Lidilma, tudo bem? É o Rodrigo que está Tudo falando. bem? Então, Rodrigo. alguns setores realmente precisam ter jaleco, mas a gente não precisa levar, eles fornecem lá no local, tá? Ok. A questão de roupa cirúrgica, jaleco, isso tudo a própria unidade acaba oferecendo. A gente tem uma programação de 3 dias. O Paulo já começou. Eu queria, Paulo, se você pudesse voltar a compartilhar, por favor, a programação, só para dar uma pincelada da parte científica para gente, por Agora, favor. Começar do primeiro dia. Vou ter que aproximar aqui um pouquinho, eu peço desculpa que eu estou no celular. Já você vou fala aqui no primeiro dia PC. da clínica, primeiro dia do programa. Primeiro dia do programa, só para a gente colocar. Ah, tá. Então, a gente começa o primeiro dia do programa com o professor Bart Schmidt, tá? O professor Bart Schmidt, ele é o chefe, na verdade, da parte clínica do hospital de Tübingen. Ele sucedeu o professor Tserener, que foi aposentado. Então, numa época, a gente começa esse programa com o professor Tserener. O professor Tserener, ele assume a parte de pesquisa da clínica, e o professor Batmit, ele assume a parte parte clínica e cirúrgica da unidade, né? E ele que recepciona a gente junto com o professor Marcos Tatagiba. Existe muita interação entre a neurocirurgia e a clínica oftalmológica, então tem muitas das pesquisas, elas têm caminho, e a gente fica muito feliz de ter o professor Marcos Tatagiba, porque ele é um brasileiro que ele teve um grande sucesso na Alemanha. Enfim, isso para a gente é uma honra muito grande, tem de sempre tê-lo conosco. Professor Tatagiba, para vocês terem uma ideia, ele é uma referência para o Paulo Niemeyer aqui no Brasil. Hoje, o Paulo Niemeyer referencia bastante o Tatagiba, profissionalmente falando. Outras questões também para a gente colocar, vocês todos sabem e imaginam do esforço que é a gente reunir um grupo muito grande. A gente está falando aqui de um grupo heterogêneo. Eu entrei 15 minutos atrasado. Não sei se o Paulo chegou a comentar sobre isso, mas eu gosto de sempre reiterar isso. Levar 12 pessoas para um programa onde a gente tenta montar uma escala, tenta montar uma programação. É um esforço hercúleo de toda uma equipe, e deixo aqui meu agradecimento especial ao professor Paulo Pifaio, a Rosita Maier, por toda essa parte estrutural organizacional. Mas a gente entende também que a gente precisa da compreensão de todo mundo nessa questão do fluxo, né? Porque existe uma questão cultural da Alemanha com relação à questão do horário, do tempo, da nossa preocupação frente ao grupo. A gente tem um grupo heterogêneo, alguns já viajaram várias vezes, alguns já foram à Alemanha, outros estão indo pela primeira vez fazer sua viagem internacional. Então, eu tento falar de uma forma generalista para todos, mas é importante que a gente, durante a semana de programação, a gente cumpra os horários, né? Isso é uma preocupação muito grande de toda a equipe, para que a gente possa trazer também a satisfação da receptividade de quem nos recebe no local, né, na universidade. Então, isso a gente faz uma introdutória, a gente vai conversar sobre isso quando a gente chegar na Alemanha. Mas eu sempre gosto de puxar isso também aqui nessa conversa inicial. Depois dessa questão do primeiro dia, da apresentação do professor Batmit, a gente tem, então, a conversa com o professor Paulo Fael e a Rosita, que vai abordar um pouco dessas questões. A gente vai ter uma apresentação sobre questionamentos de miopia também, um pouco mais adiante. Mas, em especial, nos próximos 2 dias, se o Paulo puder passar para o próximo dia, por favor, Paulo. Rodrigo, desculpa te interromper, mas já te interrompendo, né? Paulo, Cadê você? porque eu estou no celular, não sei se o áudio está legal.
Está me ouvindo? Está me ouvindo? Escuto bem. Se você Vocês me puder escutam bem? comentar sobre a tua relação com a Alice, né? Que foi uma Ah, relação bacana. Isso. desculpe. A Alice, ela fecha a programação de segunda-feira. Só sobe um pouquinho, Paulo. Obrigado. A Alice, ela fecha a programação de segunda-feira. A Alice, ela foi no nosso primeiro programa nosso segundo programa de oftalmologia. E através desse programa de oftalmologia, ela conseguiu uma bolsa de doutorado, uma bolsa que fez parte dessa ligação, desse convênio entre o IBAP em Niterói e a Universidade de Tübingen, e ela conseguiu, então, seguir na sequência acadêmica dela por lá mesmo, né? A gente teve algumas edições interessantes, né, Paulo? Para a gente lembrar, nossa primeira edição, a gente teve a Jaqueline Azan, que foi aluna na Unifesp de São Paulo, e acabou indo trabalhar na Heidelberg Engineering, através do nosso programa também. Então, a gente tem alguns cases interessantes aí de pessoas que a gente vai falar, mas um deles é a Alice, e a gente fica muito feliz de ter a Alice aí no nosso primeiro dia da programação. Obrigado pela lembrança aí, Paulo, por favor. Eu tô com um celular aqui, eu tô com uma imagem ruim, não sei se meu áudio tá bom também. Tá ótimo. Sobre a terça-feira, quando a gente chega na terça-feira, o professor Bartmit, ele vai distribuir o grupo, então a gente está levando um grupo bastante heterogêneo, com interesses diferentes, mas o professor Bartmit, geralmente, ele coloca um grupo de profissionais da clínica para fazerem aulas para nós. A gente vai ter aulas de diversas especialidades diferentes, com profissionais da equipe dele diferentes. O professor Bartmit, ele é um cirurgião de retina, mas esse programa não é de retina, esse programa é de oftalmologia geral, então ele vai colocar assuntos, além de retina, assuntos de córnea, de glaucoma, enfim, de catarata, para a gente poder discutir, e ele vai fazer uma divisão também para que a gente possa, que eu possa levá-los tanto para a questão da área de pesquisa da universidade, quanto para o centro cirúrgico, né? E aí, no centro cirúrgico, vocês vão conhecendo a equipe e vão se subdividindo. A gente tem um centro cirúrgico em Tübingen com 10 salas cirúrgicas, e algumas delas externas, outras internas no centro cirúrgico, e a gente vai dividindo a equipe de acordo com a área de interesse. Então, tem várias cirurgias simultaneamente ocorrendo: retina, catarata, glaucoma, oftalmopediatria, enfim, daí por diante, que aí a gente pode, cada um, ir para um setor de interesse, né? A gente ia fazer esse ano uma separação, um pequeno grupo ia para o Munique, mas acabou que isso não vai acontecer. A gente vai estar com o grupo todo junto em Tübingen mesmo. Então, isso vai ser uma questão bem interessante para todos nós. Então, nessa terça-feira, que foi colocada aqui, conforme está no programa, de uma forma. Aqui está exposta a programação de uma forma geral, mas nesse primeiro dia, provavelmente a gente já deve receber a programação de aulas. O professor Bartmit tem feito assim, ele tem entregue para mim uma programação de aulas para que eu possa entregar aos alunos, para que a gente possa acompanhar essas aulas expostas, tá? Depois disso, a gente faz sempre um almoço no próprio cassino, como o Paulo falou. A cassina é um mero nome que foi dado ao restaurante, não tem nada a ver com relação à cassina. Ok, então a gente vai tendo essas atividades, isso, e a gente vai fazendo algumas atividades noturnas de encontro com algumas pessoas que apoiam o programa e que são importantes para esse meio, para nós também. Pode passar o próximo para quarta-feira, por favor, Paulo. Quarta-feira se repete novamente, novas aulas nós vamos ter. A gente vai passar novamente no centro cirúrgico e vai fazer uma parte de conhecimento da parte de pesquisa. É lógico que no primeiro dia a gente acaba fazendo uma grande visitação, a gente acaba indo aos ambulatórios, alguns são distribuídos em ambulatórios. Quem quiser estar acompanhando o atendimento ambulatorial, é possível que isso aconteça também, tá? Nesse dia de quarta-feira, a gente, além das atividades no próprio hospital, a gente vai fazer uma mesa redonda com os médicos, a própria clínica oftalmológica.
né? Tem o restaurante Meteora, né? Que a gente vai estar se reunindo com outros colegas que já foram colocados aqui pelo Paulo. Pode Lembrando, passar. só lembrando que desse ano tem uma novidade, né? Estou Que é a evitando ser visita, redundante só. a visita TSAIS, Pode falar. né? O laboratório da TSAIS dentro da universidade, que é uma coisa muito Aí, interessante. isso. E Obrigado por a- ter lembrado. Nessa quarta-feira é, a gente vai para o laboratório ZAIS dentro da própria universidade, um é, laboratório. é. Inclusive, Rodrigo, nessa noite vai estar o cônsul honorário e também o diretor da Vision Lab, da TSAIS, que aceitou o convite nosso. Ele vai estar lá com a gente também, né? Então vai ser bacana, porque a gente vai estar com ele de tarde e à noite, né? Já está mais tranquilo, né? Conversar com ele, tá certo? Legal. Quinta-feira, Catarina. Quinta-feira vamos para um Hospital Catarina para a gente poder conhecer um modelo de atendimento diferente do que acontece em Tübingen. Eu queria fazer uns comentários que são interessantes para a gente ter uma ideia. O hospital que a gente está indo, que é o Hospital de Tübingen, ele é um hospital público, né? Só que ele atende convênios privados, né? Então, na Alemanha, o sistema de saúde é diferente do sistema de saúde brasileiro. No Brasil, a gente tem os convênios e a gente tem o SUS, né? Na Alemanha, funciona como seguro de saúde, né? E aí, na Alemanha, funciona da seguinte forma: se a população está empregada, ela tem o seguro-saúde e os parentes recebem seguro-saúde também. A pessoa que está desempregada, até que ela se reposicione novamente no mercado, o governo compra um seguro-saúde para a pessoa. Então, tecnicamente, assim, estou falando de uma forma muito geral, resumida também, para a gente não entrar em assuntos disso, a gente vai conversando mais adiante, conforme a gente for ter mais contato, mas tecnicamente a gente tem uma cobertura de praticamente a população inteira sendo assistida. E isso faz com que os serviços públicos que recebem dessas seguradoras oficialmente, eles sejam muito pujantes, né? Então, a gente tem poucos grandes serviços privados na Alemanha, uma vez que os serviços públicos são de muita excelência, de entrega, né? Então, o Tübingen, ele carrega isso, né? Ele carrega não só a parte assistencial dele. Esse hospital que a gente vai visitar é o Hospital Novo, tá? Tivemos, inclusive, a oportunidade de nosso programa, a gente praticamente inaugurar o hospital, um hospital bem recente. Era utilizada uma outra unidade, que era um castelo antes, que era utilizado como serviço oftalmológico, e a gente vai estar... Isso é interessante colocar também, a gente está construindo uma unidade já mais moderna, né? E é tudo por setores, né? Então, a gente tem o setor de pesquisa é um grupo, o setor cirúrgico é um outro grupo, o setor de atendimento clínico é um outro grupo. A gente vai estar tendo essas oportunidades de conhecer esses setores de forma diferente. E dentro desses setores também existem, como existe aqui no Brasil, as subespecialidades. Então, a gente vai estar tendo essa oportunidade também, né? A gente vai estar podendo acompanhar as consultas, como elas são executadas, as cirurgias, entrar nas salas cirúrgicas. Então, o professor Bartbit, nesse ponto, ele faz uma recepção bem legal para a gente, para esse grupo todo também. Tem passado a Catarina, a gente vai também ter as atividades junto com o professor Florian, e depois do almoço, mas à noite a gente vai ter, então, o jantar do Cronenbrook, que é aquele restaurante da Ponte que Isso. que o Paulo já comentou. Ponte Torta. Ponte Torta. Na sexta-feira, vamos juntos à Heidelberg Engineering. Então, a gente fica muito feliz, porque um dos programas que nós tivemos, a Jaqueline Asen, hoje ela não trabalha mais na Heidelberg. Ela trabalhou na Heidelberg graças ao nosso programa, e depois ela foi para Topcon, né? Então, mas é bem interessante, porque a Heidelberg Engineering ela fica numa região que faz parte do campus da Universidade de Heidelberg. Na Alemanha existe uma sinergia muito grande entre as empresas privadas e o sistema de pesquisa. Então, as grandes empresas privadas e agora mais modernamente chamadas as startups, elas ficam muito conectadas junto às grandes universidades para geração de conhecimento. Então, toda geração de conhecimento que a gente tem, aliás, até para comentar, o Aflibercept, que é medicamento que a gente utiliza,
no dia a dia, um dos braços de estudo da Flibercept foi estudado na Universidade de Tübingen também. A gente vai ter acesso às pesquisas mais atuais que a universidade tem, isso para a gente é sempre legal. A questão do desenvolvimento de camada do síndrome do olho seco é um assunto até que a Alice estuda bastante atualmente. Enfim, tem bastante conteúdo legal também. Em Heidelberg, a gente vai ter a oportunidade de visitar a fábrica, a sede da Heidelberg Engineering, e a gente vai ter a oportunidade de conhecer os profissionais que desenvolvem os equipamentos. Então, é interessante a gente poder não só dar laudo do exame, conhecer o aparelho, a gente executar o exame, mas melhor do que isso tudo é a gente conversar com as pessoas que desenvolveram os sistemas. Então, aqui vocês vão ter a oportunidade de conversar, de não só conhecer a empresa, como a gente vai ter uma aula dentro dessa empresa sobre os equipamentos da Heidelberg, né? E a gente tem algumas discussões, muitas vezes eles colocam profissionais para a gente fazer algumas discussões técnicas também, e vamos ter a oportunidade de conhecer alguns profissionais que fazem a parte de desenvolvimento de novas ferramentas de usabilidade para agentes diagnósticos. Aqui, novamente, a Heidelberg ela produz equipamentos para diagnóstico de glaucoma, catarata, retina, então isso é bem interessante também. Pode passar, por favor, Paulo. Eu estou tentando ser bastante sucinto aqui. Final de semana, conforme o Paulo falou, é livre. Então, mas a gente tenta fazer uma programação também, um grupo que quiser estar juntos, porque como a gente já vem fazendo esse programa há muitos anos, a gente acaba levando as pessoas que estão com a gente para pontos que são mais sensíveis, que acabam sendo mais interessantes. Então, é legal se a gente puder estar com o grupo todo junto, é sempre muito bom. Mas se porventura alguém que já esteja acostumado a viajar, quiser fazer algum tipo de outra programação, fique à vontade. Sábado e domingo, para isso, são dias livres, né? A nossa maior preocupação realmente é o tempo durante a semana para que a gente possa cumprir a escala frente à própria universidade, né? A escala acadêmica, né? Na segunda-feira, então, a gente visita as AIs, e essa visita ela é bastante interessante também, porque as AIs, a gente não só vai ter a noção da tecnologia, do que tem disponível para a gente, uma questão dos produtos e como é desenvolvido, a história do desenvolvimento das AIs também, dos equipamentos médicos, e deixa eu ver aqui mais aqui. Pode passar, por favor. Vamos então nesse dia que o Becorren é um pouco mais distante, então a gente já tem uma programação já de passagens de ônibus, de trens, tudo já bem calculado aí pela equipe da Rosita e do Paulo, para a gente poder fazer todo esse transporte. Só que tem que lembrar que esse transporte também tem hora, então a gente está sempre em cima da equipe toda para ninguém se perder. Caminhar juntos, 12 pessoas, adultos. Às vezes alguém quer fazer alguma compra, quer ver alguma coisa diferente, às vezes o tempo não dá naquele momento. Então, a gente está a todo momento sempre muito atento a ver se todo mundo entrou no trem. Parece uma brincadeira isso para vocês, falar isso aqui no Brasil, mas é interessante, Paulo, a gente às vezes divide isso com os colegas, porque eles sabem o tamanho da responsabilidade que a gente tem, porque eu volto a dizer, às vezes eu estou falando para alguém que já está extremamente acostumado a viajar, mas a gente também está levando no grupo pessoas que às vezes estão fazendo a primeira viagem para a Europa, então é importante que a gente fique sempre muito ligado, é uma grande responsabilidade para toda a equipe que está manejando aqui esse curso, para que a gente possa ter justamente o sucesso. Ao final da segunda-feira, então... Rodrigo, só para te interromper aqui, ele recebeu recentemente a programação das AIs, né? Então, eu queria lembrar, você estava falando a questão da cumprir horário, né? Tudo hora quebrada, né? Você vê que, tirando aqui às 11 horas, tudo mais é tudo quebradinho. 12h33, 1h30, depois tem hora quebrada, né? Obrigado. É muito importante 409, falar né? isso, Paulo. Porque assim, o que é importante colocar para todos os colegas aqui, alguns podem saber disso, eu posso estar sendo redundante, me desculpem se eu for redundante, mas o objetivo aqui, volto a dizer, a gente uniformizar, o óbvio às vezes precisa ser falado, para a gente uniformizar o conhecimento de todo mundo.
o alemão ele usa as frações de hora, né? E eles usam de uma forma muito, muito comum para o cotidiano deles. Então, para a gente parece quase que uma brincadeira marcar um encontro meio-dia e 12, mas eles levam a sério a pessoa chegar lá meio-dia e 12 de fato. Então, a gente precisa respeitar essas diferenças culturais. A gente até fala sobre isso um pouquinho no nosso encontro, logo no início, lá sobre essas diferenças culturais entre Brasil e Alemanha, que são engraçadas, chegam a ser engraçadas dos dois lados, né? A gente sempre fala sobre isso também, mas que nesse momento que a gente precisa de uma entrega acadêmica bacana, a gente sempre procura uniformizar e acompanhar todo mundo durante esse processo. Tá? Então, já vem aí a programação das artes, que ficou bem legal, Paulo já mostrou aí na programação, e Vamos voltar para lá. Deixa eu voltar. segunda-feira a gente vai, Só um além segundinho, das Paulo. artes, a gente vai fechar com a certificação, se não me À engano, não é isso, à Paulo? noite, exatamente, à noite. À noite. À noite a gente fecha a certificação. No dia seguinte, vocês vão ter a escola, porque certificado é um certificado assinado pelo diretor do hospital, pelo professor Bart Schmidt, e é um certificado fruto desse convênio Brasil-Alemanha entre o IBAP, Oftalmologia, e a Universidade de Tübingen. Né? Então, é um certificado que carrega as duas instituições. Né? E outra vantagem é que, para quem está começando a vida profissional, para quem já está com a vida profissional estabelecida, seja o interesse que for, esse contato com a Alemanha sempre abre portas para quem tiver interesse depois de fazer um doutorado, fazer um fellow lá fora. Então, isso a gente está sempre estimulando bastante, e esse programa ele acaba sendo esse primeiro contato lá fora, né? E eu me coloco à disposição também, Paulo, para quem quiser fazer alguma pergunta. Não sei se o Daniel quer fazer alguma observação que eu possa, porventura, ter esquecido de comentar aqui. Querem comentar alguma coisa? Os colegas falarem alguma coisa? Eu queria dizer o seguinte, você estava falando dessa questão da entrega, né? A gente, quando começou a fazer os programas, a gente tem duas questões, né? Ou entrega pouco ou entrega muito, né? A gente optou por entregar muito, então a gente puxa muito por vocês, né? Então vocês vão ver que a gente vai puxar muito no bom sentido da coisa, né? A gente acha que, sempre falo para o Rodrigo, né? Quando a gente dorme muito no exterior, está pagando mais caro, né? Então é bom a gente não dormir muito, porque fica mais barata a viagem, né? Então, Para não dormir em euro. quanto mais tempo você ficar acordado, mais barato fica a viagem, né? Então, isso aqui é a minha dica, né? Então, eu vou estar realmente, essa questão do horário, até eu estou marcando, Rodrigo, 10 para as 8 da segunda-feira, lá de fora do hotel, porque o ônibus sai às 8h09, e aí dá tempo tranquilo da gente caminhar e as pessoas já irem se acostumando, né? E depois do segundo, terceiro dia, vocês fazem isso com a maior tranquilidade, né? Então, não vai ter problema nenhum, e eu acho que... Uma outra coisa também que eu acho interessante é o grupo com o tempo, né? É quase um Big Brother, né? Fica todo mundo quase que, né, junto muito tempo. O grupo vai criando uma alma, né? E aí daqui a pouco a gente está todo mundo aí se ajudando, todo mundo é, auxiliando nas perguntas e é muito interessante, né? Depois de, assim, quando chegar na segunda-feira à noite da segunda semana, vocês vão ver que é impressionante, né? Se pudesse filmar as emoções de quando vocês chegaram e quando vocês estão indo embora, é uma diferença muito grande, né? Esse silêncio que a gente está agora do grupo, que são poucas perguntas e tal, quando chega lá, no terceiro dia já está todo mundo falante, rindo, batendo papo, se distraindo. Então, essa diferença vocês vão perceber e vão lembrar disso que eu comentei na reunião de hoje. Poxa, o grupo estava quietinho e tal, agora de quietinho não tem mais nada, porque quando a gente tira as pessoas do ambiente estandartizado, né? Porque tá todo mundo, a gente está fazendo uma reunião hoje, todo mundo em suas casas, num ambiente, como é que eu vou dizer? Fugir uma palavra, Protegido também, né? num ambiente, por exemplo, quando a gente tira todo mundo, todos vocês, quando a gente tirar todo mundo desse ambiente e colocar num ambiente diferente, a união, vocês vão ver como que
todos estarem juntos num programa que existe uma cobrança, que existe uma questão de tempo, como que é legal isso gera uma interação bem bacana e bem gostosa também. Então, tem bastante troca entre nós e bastante discussão entre nós positiva, sabe? Então, é sempre muito bom. A gente sai de lá com grandes amigos. Então, é um período de dias assim que geram laços para a vida toda. Vocês vão ver que é muito pouco tempo juntos, mas a gente vai ficar eternamente sempre com histórias engraçadas, interessantes, tecnicamente produtivas, sempre muito legal. Bom, da minha parte, eu acho que eu já tenho mandado muita informação para o grupo, né? Então, assim, eu vou estar viajando só na quinta-feira. Estou ligado 24/7 no WhatsApp, na internet. Então, qualquer dúvida, manda mensagem para mim, que eu vou estar em conexão, né? Quinta-feira eu estou na Alemanha, na sexta, aliás, já estou ligado, né? Então, vocês podem, de onde vocês estiverem. Cheguei a Amsterdã, estou aguardando o voo para. Manda WhatsApp para mim, pode mandar, porque essa coisa de onde vocês estão, a gente fica querendo saber, né? Monitorar vocês, né? No bom sentido da coisa, né? E aí eu gostaria. Ledilma, chegou a Amsterdã? Chegou bem, Ledilma? Manda para mim a mensagem, professor. Tá Pode tudo deixar. certo. Amsterdã é legal, mas a Alemanha é muito melhor. Estou indo para aí, tá? Eu Então também é isso. acho. Então é isso. Viu, Márcia? Onde é que você estiver, manda mensagem. Ana Lúcia também, Tiago, Flávio, Pode deixar. Diogo, Helder. E o Helder vai chegar lá, né? Vou estar te esperando, hein? Vou estar te esperando, né? E não tem problema nenhum. Vai ter o cara lá com a plaquinha lá, sem problema nenhum. Super, estou acostumado a pegar no aeroporto. Não tem problema. Tá bom assim? Ok. Viu? Está sendo gravada essa nossa conversa. Eu vou disponibilizar o link depois para vocês poderem aí. Que saudade dessa reunião. Vai lá, clica lá e assiste de novo, né? Tá certo? É isso. Queria agradecer muito a presença de vocês, agradecer muito o Rodrigo e o Daniel também, né? E Rodrigo, quer falar alguma coisa, Rodrigo? É isso, todos têm meu contato aí, meu WhatsApp também no grupo, e quiserem mandar alguma coisa até lá, eu também vou estar chegando sexta-feira, tô indo no voo na quinta-feira também, e a gente pode já ir se comunicando e fazendo o nosso warm-up já para poder todo mundo estar se falando uns pouquinhos. E eu acho que vai ser bastante interessante, assim, vai ser uma imersão bem legal com todos vocês, eu tenho certeza disso. Bacana. Uma imersão. A gente sempre tenta fazer essa nossa visita ter uma imersão técnica e uma imersão cultural também, né? O Paulo vai estar sempre apresentando as questões culturais da Alemanha, os locais, falando um pouco da história dos locais, falando um pouco da história, porque eu acho que o grande ponto dessa nossa jornada, nesse nosso programa, Paulo, até para deixar isso claro para todo mundo, é o ganho técnico, científico, óbvio, da oftalmológico, sem dúvida nenhuma, mas ter um encontro onde a gente tenha o contato mais próximo entre nós, oftalmologistas brasileiros, lá contato, um network, né, entre nós, o contato lá fora com a cultura da Alemanha, a gente vai ver os aspectos positivos e negativos que existem da cultura, que são legais da gente poder fazer essa análise crítica para a gente trazer para o nosso cotidiano. Então, isso tudo é bastante... cada grupo que vai com a gente é um crescimento assim, imenso de conhecimento que transcende a questão meramente eu falo por mim, de eu operar uma retina, operar uma catarata e tal. Esse tipo de programa transcende esse tipo de conhecimento técnico que a gente tem. Então, é uma coisa bem bacana, assim, de uma cultura bem estabelecida. E isso até é um dos motivos que eu falo assim, poxa, vamos tentar ver se sábado e domingo a gente vai juntos, porque a gente acaba tentando fazer aquela... mais ou menos como se a gente estivesse fazendo um passeio com gente que já está são os locais, né, que a gente brinca, né? Que aí passear com gente que são os locais, né, Paulo? A gente tem uma outra visão
da coisa, uma outra noção cultural, e isso é muito legal, né? Então, preparem-se para perguntar bastante, para tirarem dúvidas. O alemão adora responder as dúvidas, eles estão preparados para isso, estão aguardando bastante questionamentos nossos. Isso é muito legal, isso é Isso. uma troca, isso mostra para eles o quanto de interesse nós temos em todo o esforço que eles têm de É. entregar também para a gente. A gente vai estar tendo aula dentro do centro cirúrgico, a gente vai tendo aula dentro da sala de aula da universidade, então é uma troca sempre muito gostosa para eles, essa interação também, não tenho dúvida disso. O quanto ansioso vocês estão para esse programa, podem ter certeza que também é o quanto ansioso que os nossos professores alemães vão estar de nos receber lá, tá? Então, sejam bastante bem-vindos à Alemanha, e que a gente consiga fazer com que esse programa seja justamente essa quebra da caixinha preta que a Alemanha fica, muitas vezes, para a nossa especialidade da oftalmologia. Então, oftalmologia, lembrando, né, Paulo, que a gente está muito ligado à América, os Estados Unidos tem uma influência muito grande no Brasil, a Inglaterra um pouco menos, a Alemanha tem uma influência muito grande com equipamentos, mas pouca influência nessa relação intercultural. Então, eu acho que isso é o grande ganho que a gente traz nesse tipo de programa, tá bom? Então, Eu quem queria quer falar só, alguma não, eu só queria terminar o seguinte, quando vejo vocês lá na Heidelberg Engineering, né? Ele tem os equipamentos muito avançados, né? Alguns ainda nem chegaram aqui, né? Mas eu fico impressionado como rapidamente o pessoal se enturma nos novos equipamentos, né? Então, assim, o camarada está explicando, não, a gente tem esse equipamento assim, assim, assado. Aí, depois, daqui a pouco, está todo mundo de igual para igual, né? Parece que já, como diz o nosso querido jogador do Flamengo, né? Outro patamar, né? A gente já sobe logo para um outro patamar e já começa a mexer nos equipamentos de igual para igual, né? Então, não se acanhar, a medicina brasileira é muito reconhecida. E Tatagiba vai falar isso lá, né? Vai falar isso também. Então, é não se acanhar e perguntar, porque eles estão esperando que a gente pergunte, né? Que vocês perguntem. E é isso, tá bom? Eu, da minha parte, muito obrigado a vocês. Um ótimo final aí de semana. E Bom, estou no contato. obrigado por todo mundo, um beijo para todo mundo, beijo Márcia, Ana, Beijo. Dilma, um abraço Obrigada. para aí, Helder, um abraço Flávio, Thiago, enfim, estou olhando aqui todo mundo, Diogo, beijo para todo mundo, um abraço para todo mundo, contem comigo, sou amigo de vocês, colega, e vamos trabalhar para a gente poder ter um programa sensacional para todos nós, tá bom? Muito obrigado a todos, Obrigada. a todas e Obrigada. todos. Obrigada, bom final de semana aí para todo mundo. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Paulo, você pode ficar só 10 minutinhos só? Posso? Eu vou só dar uma desconectada aqui, que a gente estava fazendo a gravação. Aí com isso, então,